objeto se chama view, tá? View é uma visão do banco de dados. Então, para que serve essa view? Essa view é uma consulta, que fica armazenada no banco de dados, tá? E você, da sua aplicação, você enxerga essa view, essa consulta armazenada, como uma tabela, tá? E, inclusive, você pode, nessa view, fazer todas as operações que você faz numa tabela. Então, dá para inserir na view, dá para alterar na view, dá para excluir na view, tá? Ela tem algumas restrições. Por exemplo, se eu tenho uma view, por exemplo, que engloba os campos dessa tabela obstáculo, tá? Vamos dizer que o intervalo é um campo obrigatório, mas esse campo aqui eu não coloquei na view. Então, como esse campo é obrigatório, eu não consigo inserir na view. Entendeu? Então, para que eu consiga inserir dados através de uma view, todos os campos que são obrigatórios têm que estar na view. Tá? E o que é a view? A view, na verdade, é um select. É uma consulta. Então, quando eu consulto uma view, eu estou fazendo um select em cima de outro select. Tá beleza? Bom, a primeira, assim, a sintaxe da view, ela é muito simples. Basta você colocar create view, dar um nome para ela, as, né? E põe o seu select ali. Você criou uma view. Porém, o que eu vou fazer, o que eu vou tentar fazer, a gente vai construir aqui juntos uma view que vai mostrar a pontuação de todos os jogadores. Tá? Beleza? Então essa view ela vai mostrar a pontuação de todos os jogadores. Como é que vai estar a pontuação dos jogadores? Ó, segundo o nosso jogo, eu tenho esse relacionamento aqui de obstáculo que vai até partida, tá certo? Obstáculo, estatística, partida. Aqui na estatística, quando um determinado obstáculo recebe o último tiro, ou perde a última vida, então quando a vida dele chega a 0, o jogador que deu o tiro, que deu o último tiro, o ID dele vai aqui para assassino. Então, como é que funciona a pontuação? Eu tenho esse relacionamento aqui, na verdade, de estatística com obstáculo, certo? Onde o ID do assassino aqui, ó, é o cara que ganhou, que soma o ponto. Tá certo? Então, o ponto do obstáculo. Só que se eu só trabalhar aqui e aqui, o que vai acontecer? Eu não vou ter as informações diretas do jogador. Então, tipo assim, eu quero fazer um ranking do nick do jogador com a pontuação que ele tem e pegar os 10 primeiros ranqueados. Pô, eu não vou conseguir fazer isso só trabalhando com essas duas tabelas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou comparar jogador com estatística, porém o código do jogador não com a chave, com chave primária. Eu vou comparar com o assassino. Então eu vou comparar o código do jogador com o assassino e aqui com o obstáculo com código, tá? Para eu fazer o somatório de pontos por assassino. Tá joia?
Então a gente vai criar bem devagarinho, a gente vai criar um select assim. Depois que, vamos testar, depois que esse select estiver funcionando, a gente vai fazer a view dele e aí nós vamos visualizar lá pela aplicação, tá? Bom, primeira coisa, vamos começar a fazer o seguinte, ó, só para a gente testar. Ó, não tem nenhuma partida. Então, olha só, a única coisa que eu tenho é obstáculo. Isso, obstáculo. Eu não tenho nenhuma estatística e não tenho nenhuma partida. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar umas 2 partidas, aí nessas partidas eu vou colocar estatísticas, e nessas estatísticas a gente vai selecionar alguns obstáculos, tá? Então aqui, ó, eu já tenho jogador, né? Eu vou criar umas 2 partidas e nessas partidas eu vou relacionar elas, cada uma delas, sei lá, com 10 obstáculos e vou matar alguns obstáculos em nome de alguns jogadores que estão nessas partidas, tá? Então eu vou colocar aqui na ordem para a gente não se atrapalhar. Eu tenho também aqui só um jogador. Então, olha lá, eu vou inserir mais jogador. Beleza, então temos lá 4 jogadores. Aí eu vou fazer, então agora o jogador, ó lá, temos os 4, ó lá, que são os códigos 5, 6, 7, 8. Então eu vou iniciar uma partida. Aí partida não tem jeito, eu não tenho código para partida. Então vou colocar aqui, né? Criei as partidas, aí agora eu tenho que, vou trazer os selects aqui para ir ficando mais fácil. Bom, eu tenho agora essas partidas aqui, 1, 2, 3, 4. Então agora eu tenho que pegar os obstáculos, que negocinho chato, para eu poder criar as minhas estatísticas. Beleza. Criei a minha massa todinha de dados, tá certo? Aí agora eu tenho tudo lá criado. Então agora sim, a gente vai partir para a criação da view. Que aí a gente já pode começar a trabalhar com ela. Então vamos voltar, vamos recapitular aqui, ó. Eu tenho que juntar
estatística com obstáculo de cara. Então eu vou pegar o nome do obstáculo, a quantidade de vida que ele tem aqui, tá? Porque a vida dele aqui no momento não me interessa. Então, ó, o nome do obstáculo, a vida, quantos pontos ele vale, o intervalo dele e o assassino. Então, vamos lá. Ó, select. Eu vou chamar a tabela obstáculo de O, a estatística de E e o jogador de J. Então, ó, select O ponto nome. Vamos lá. Nome. Aqui eu quero nome, ponto, intervalo. Então, O ponto, O ponto, intervalo. Aí agora, daqui, eu quero a partida, a vida e o assassino. Então, eu estou na tabela estatística. Então, da estatística eu quero a partida, a vida e o assassino. E do jogador, eu vou querer o e-mail e o nick, porque teoricamente o código está aqui em assassino. Então, e-mail e nick. E agora eu vou juntar, né? From obstáculo SO. Vou juntar com o obstáculo, eu vou juntar com estatística SE. Em qual campo? Ó, o obstáculo.código vai ter que ser igual ao estatística.obstáculo. E vou juntar novamente com jogador. Beleza? No campo, estatística.assassino tem que ser igual a jogador.código. Vamos dar uma olhada lá o que deu isso aqui. Tá lá. Beleza? O assassino 5. Eu Ednei, Nick Ed. Tá? Eu ganhei. Cadê ponto aqui? Eu ganhei 2 pontos por ter matado a pedra. Nessa partida 1. Beleza? E aí vai. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou transformar esse select numa view. Tá? Como é que eu faço? Eu vou fazer aqui, ó, create view. Vou dar um nome para ela. Então, para eu saber que isso é uma view, eu vou deixar um v underline. Aí, ó, v underline, vou chamar ela de pontuação. E aí eu faço um s para eu mostrar que aqui vai ser o meu select, né? Então eu vou criar a view v pontuação com esse select aqui. Bom, mandei executar. Deixa eu ver o que está reclamando. Aí, olha só. Como eu estou criando, veja bem, o select aqui, olha, ele roda, tá vendo? Normal. Porém, quando eu vou criar a view, o select não roda. É porque
em uma view você não pode usar ordenação, tá? Porque lembra que eu falei que a view é um select? Então, quando eu consulto a view, eu estou fazendo um select em cima de outro. Então, se o primeiro select, que é a view, tiver ordenação, eu não consigo ordenar no select que eu for mandar. Então, eu vou parar por aqui, sem o order by, e vou mandar executar. Beleza. Executou. Agora, deixa eu só ver se eu já atualizo aqui. Eu vejo ela aqui em exibições, olha lá, ver pontuação. Tá vendo? Então eu já visualizo a minha view. Então agora eu posso, por exemplo, de lá da aplicação, fazer o seguinte, ó, select asterisco from v pontuação. Eu estou fazendo o select em cima da view. Tá? Aí esse select asterisco v pontuação eu posso fazer aqui, ó, order by assassino. Beleza? Aí agora sim eu posso ordenar pelo assassino. Tá vendo? No meu select em cima da view eu consigo ordenar pelo assassino. Eu quero saber então o meu ranking. Tá bom, vamos fazer o seguinte, olha. Select nick e um somatório de ponto em cima da v pontuação, order by, aí eu vou fazer aqui um group by antes, group by vou agrupar por nick ponto nick ponto e vou ordenar também por beleza, fechou. Tá lá. Eu coloquei aqui o somatório, né, dos pontos, né? Então agora eu já sei lá a pontuação de cada um. Só que ainda tá meio estranho para mim. Vou chamar de ranking. Só para dar uma melhorada aqui no entendimento. Ó, ranking. Ainda estou com um problema, porque para eu fazer esse select, porque na verdade o ranking ele tem que vir do maior ponto para o menor, né? Então eu vou ter que colocar. Deixa eu ver se eu coloco assim. Beleza. Funcionou lá. Tá? Então, se eu ainda quiser dar uma melhorada, eu quero os 3. Então, ó, top 3 do ranking. Tá lá. Então, vai ser dessa forma que eu vou utilizar tanto a view quanto a consulta. Então, se eu for lá na tela, vamos lá na nossa tela aqui, olha, que é o nosso ASPX.
eu vou fazer rapidamente aqui. O que eu vou ter que fazer? Aí foi até bom, foi até bom a gente trabalhar, fazer isso aí, porque surgiu um outro assunto que eu estava esquecendo. Olha só, eu tenho aqui um método que vai me devolver o ranking, né? Então, veja, eu não tenho hoje, eu não tenho nenhum objeto que seja o ranking, tá certo? Então não tem nenhum objeto que seja o ranking. Quais são as duas opções que eu tenho para fazer? As duas opções que eu tenho para fazer são o seguinte: aproveitar aqui, aproveitar todas as minhas classes de model aqui e espalhar o conteúdo desse select aqui, ó, dentro das minhas classes de model, todinhas, todas, porque aí vocês estão vendo que eu estou usando a classe o assassino que está, ó, eu estou usando o assassino que está dentro de estatística, eu estou usando o ponto que está dentro do obstáculo, eu estou usando, enfim, o nome do cara que está dentro do jogador, o nick dele. Então, a primeira opção, primeiríssima opção é eu utilizar todas as minhas classes de model e levar todas elas para minha tela para eu buscar as informações de lá. Cada uma no seu objeto. Ou eu tenho uma segunda opção, que é eu criar uma classe de model já do jeito que eu preciso. Tá? E aí, nesse caso específico, eu vou fazer a segunda opção, porque a primeira você já conhece, porque a gente já fez consulta usando as classes de model. Então, eu teria só que fazer o mesmo processo de preencher. No nosso caso, eu vou criar uma classe de model aqui, só para eu poder trabalhar com esse ranking. Então, eu vou criar aqui, ó, vou adicionar uma classe que eu vou chamar de ranking. Tá? E essa classe de model, ela só vai ter ela só vai ter esses campos aqui, olha. O código do cara, né? O nick e o ponto. Tá? E aí vamos lá para ela. Então assim, nesse caso ficou mais fácil para mim. E aí agora na minha estatística eu devolvo uma lista de ranking. Opa. Tá? E aí eu vou fazer as trocas necessárias, né? Primeira coisa, eu tenho que arrumar o select. Aí o select, eu vou pegar esse select aqui, ó. E aí agora eu preciso só mudar lá na tela, né? Que nesse caso é um controle de...
tá lá o ranking na tela. Beleza? Não fiz a mexida para acertar, né, a tabela, a grid, igual eu fiz na grid de cima, tudo, mas bem simples. E eu estou fazendo o select diretamente na view. Tá? Beleza? Então, o primeiro ponto é esse. Conceito de transação. Transação são várias operações, várias é igual índio, né? É mais que uma, já são várias. Tá? Mais que uma transação que ela tem que ser feita, que todas essas têm que ser feitas para que a operação considere concluída. Se uma dessas falhar, você não considera mais a operação feita, tá? Então, imagine o seguinte, você vai pagar, eu gosto de dar sempre esse exemplo que é muito fácil de entender. Você vai pagar uma conta de luz no banco. São várias operações que você está fazendo ali. Primeiro, quando você chega no caixa eletrônico, você se identifica, né? Bota o seu cartão de crédito, sua senha, pá, entra. E aí você coloca o código de barra lá e manda pagar a conta. Para ser uma maneira bem simples de explicar, o ato de você pagar a conta de luz é um saque na tua conta e um depósito na conta da Light. Certo? Se na hora que você estiver fazendo a operação de pagar a conta de luz, aconteceu um saque na sua conta e acabou a luz, quer dizer, não deu tempo de depositar na conta da Light. Tá certo? E aí, onde está esse dinheiro? Não está na tua conta e também não chegou na Light. Então, você vai ter que pagar a Light de novo. Então, para isso que serve o conceito de transação. Tá vendo? Eu estou fazendo uma operação que é saque na tua conta, depósito na conta da Light. Ou faz tudo, ou para mim não serve. Beleza? Então, ó, ou eu faço tudo, né? Faço o saque e o depósito e está concluído, ou eu desfaço tudo que foi feito. Se a minha transação tem 20 operações e eu fiz 19, a última deu erro, eu desfaço essas 19. Então, vamos pensar aqui na nossa aplicação. Com isso você também pode bloquear o dado enquanto está rolando a transação, né? Sim, o dado fica locado. A gente vai testar isso agora. Olha só. Vamos pensar no seguinte. Vamos supor que eu tenha que, na hora que eu vou criar uma partida aqui, eu tenha que criar 5 estatísticas para essa partida. Tá beleza? Então, vamos pensar no seguinte, ó, vou até copiar os inserts que eu fiz lá em cima. Ó, cadê? Aqui, ó, um insert de partida. E vou colocar só, vou colocar aqui os 5 de estatística. Só que aí eu vou mudar. Eu vou colocar o jogador 8 com 6 e vou colocar 1 e 1 de morte. 1 e 0. Pronto. E eu vou mudar os valores aqui, ó. Eu não sei qual é o código que vai dar nessa partida, então deixa eu só ver aqui.
Vou copiar esses selects aqui todos só para eu ver se eu vou precisar de algum. Ó, eu tenho a partida até a 4, então provavelmente aqui essa partida será a 5. E o assassino ele vai ter que ser 8 e 6. Então onde está 5 eu vou substituir por 8. Tá? O resto não tem problema eu deixar igual. Tá? Não tem problema. Vamos supor que eu precise que isso aqui seja uma transação. E aí eu vou abrir uma nova guia aqui de consulta. Ó. Eu só vou deixar aqui, ó, select asterisco from partida. Tá lá, tem 4 partidas. Tá joia? Então vou voltar aqui. Se eu quero que isso aqui seja uma transação, eu vou demarcar os 2 pontos com início da transação e fim da transação. E aí, esse aqui é o fim da transação quando ela dá errado. Eu posso dar um rollback na unha, eu fazer um rollback, ou eu posso simplesmente deixar por conta do banco. Se ele não encontra um commit durante algum tempo, ele mesmo vai dar o rollback, tá? Beleza? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui, ó. Iniciei uma transação. Olha lá, ele deu uma linha afetada. Vamos olhar lá. Olha lá. Deu pau? Não, ele está esperando a transação. Ele não faz mais select. Tipo assim, ele está fazendo select, só que o select está aguardando a transação terminar. Tranquilo? Por quê? Porque ele não faz essa leitura suja. Agora, se eu fizer aqui, ó, select asterisco from partida. Opa, o from já está errado. Eu acho, eu sempre esqueço isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Tá vendo? Esse with no lock, eu estou fazendo uma leitura suja. O que é uma leitura suja? Eu estou lendo dados que ainda não foram confirmados. Tá? Então eu estou passando aqui o with no lock. Ou seja, leia mesmo os dados que estiverem locados. Por que essa leitura é suja? Porque se der pau nessa transação, o banco de dados vai fazer um rollback e esse dado aqui, ó, número 5, nunca existiu. Beleza? Então, eu posso fazer uma leitura assim, né? Que no momento para mim não importa se a leitura tá suja, se não tá, tá? Ou eu tenho que fazer uma leitura que tem que estar limpa, que tem que estar certinha. Lembrando, a leitura suja, ela sai com todas as transações que estão em andamento, tá? E a leitura limpa não, ela aguarda. Aí nós já temos alguns pontos para pensar.
primeiro ponto para pensar. Imagina vocês com um MMO e uns 50 usuários diferentes querendo consultar o ranking da partida. E uma porrada da partida, não, do jogo inteiro, né? Querendo saber do ranking. E uma porrada de gente iniciando partida, um matando o outro, terminando partida. Quanto tempo vocês acham que vai demorar pro jogo de vocês dar o ranking pro cara? A chance de ter vários usuários fazendo operações que envolvam o banco de dados e envolvam as tabelas que somam ponto vai ser grande. E aí, quando chegar a vez do seu select do ranking ser processado, lembra, não tem um campinho que é o ranking, é a soma de tudo que todo mundo fez. Então, se é um MMO e tem muitos usuários ou o jogo é muito antigo, ele vai demorar um certo tempo para processar todos aqueles valores e descobrir qual o ranking de cada um, qual a pontuação de cada um. Enquanto isso estiver acontecendo, o contrário também acontece. Todos os usuários estão locados, certo? Então, o que acontece? Isso vai gerar o quê? O que esse cara aqui está sentindo? Que está demorando. Tá certo? Então, esse cara aqui, para ele, o banco de dados está lento. Né? Está demorando. Que é o que toda a tua aplicação vai sentir. Então, vamos ao ponto que a gente resolve isso aqui. Olha só, quando você faz uma transação, ela tem que ser mínima, tá? O mínimo de comandos possível. Então, imagina que, aqui está bem reduzido, mas quando eu for criar uma partida, eu tenho que criar uma partida, eu tenho que sortear todos os obstáculos que vão cair nessa partida. Lembra da regra do jogo de vocês, vocês têm que sortear os obstáculos que vão aparecer até 10 segundos de jogo, depois os obstáculos de 11 a 20 segundos, depois os obstáculos de 21 a 30 segundos e assim vai até dar 1 minuto. Então, eu não posso para depois sair relacionando. Então, eu não posso ficar fazendo o seguinte, eu não posso inserir a partida, descobrir qual a chave primária da partida, para depois eu pegar e sair sorteando todos os obstáculos, para depois eu ir dando insert nos obstáculos daquela partida. Se eu for fazer isso como uma transação, eu tenho que primeiro vou ter que criar uma partida. A minha partida é uma transação, porque não existe uma partida sem obstáculo. Então eu quero criar a partida como uma transação. Beleza. Então, primeira coisa, eu tô com os jogadores que vão jogar essa partida? Tô. Segundo, deixa eu sortear todos os obstáculos. Em que nível que o cara tá? Tá no nível X lá. Então, esse nível, eu tenho 3 obstáculos nos primeiros 10 segundos, 5 obstáculos de 11 a 20, tantos obstáculos de 20 a 30, e aí vai. Então, deixa eu sortear essa galera toda, primeiro, para eu ter todos os dados de tudo que só tá faltando eu dar os insert. Então, depois que eu tiver com todas as informações na mão, agora eu vou iniciar uma transação. Por quê? Porque se eu começar a ter que fazer select dentro da transação, o que vai acontecer? Imagine o seguinte, esse cara precisa de uma informação que está aqui.
para ele concluir a transação dele. E aí, eis que esse cara também precisa de uma informação que está aqui para concluir a transação dele. Quer dizer, um está travando o outro. O que o banco de dados vai fazer? O banco de dados vai tentar resolver essa situação. Só que não tem resolução, porque um depende do outro e o outro está locado. Então, não vai haver solução para essa situação. Mas o banco de dados não sabe, ele vai ficar tentando. Depois de um tempão, ele vai escolher um e vai matar. Então vai dar erro, o teu jogo vai dar erro para um usuário. E o outro, que não deu erro, ainda vai ficar puto, porque demorou. Tá certo? Então, a transação, ela não pode ser, tipo assim, vou abrir uma transação, vou dar uma porrada de comando ali no meio, lá no final eu vou fechar uma transação. Professor, então, melhor não usar a transação, né? Que é mais seguro. Mas e aí? Se por acaso eu insiro a partida e dá pau lá nos inserts dos obstáculos, vai ter dois caras que vão jogar uma partida que não tem obstáculo. Ninguém vai fazer ponto. Tá vendo como é que também fica ruim? Além disso, o dado inserido errado, prestem bem atenção. O teu jogo, ele tem alguns selects pré-definidos que ele manda para o banco de dados. Então, ele está preparado para tratar os dados da forma como ele insere no banco. Se na hora de inserir, você imagina dados assim de uma partida, eu insiro dados de partida, mas eu deixo de inserir alguma informação aqui na estatística. O que vai acontecer? Na hora de você buscar esses dados para o jogo ir rolando, como está faltando aquela informação, vai dar pau no teu jogo. Entendeu a jogada? Vai dar pau no teu jogo. Porque os dados lá estão diferentes do que a tua aplicação entende aqui. Então, na hora dela consultar, vai ter dado que não vai vir. Por quê? Porque aquele dado não se encaixa em nenhum select que você fez. Por quê? Porque ele está errado no banco. Entendeu os problemas que vão acontecer? Então, assim, para se certificar que a informação vai entrar correta no banco, muitas vezes você tem que fazer a transação. Por quê? Porque senão uma coisa não bate com a outra. Imagina uma auditoria lá no banco e, de repente, sumiu um dinheiro da minha conta, mas não entrou em conta nenhuma. Não tem rastreio daquele dinheiro. Não foi feita a transação do cara pagar a conta de luz. Então o dinheiro sumiu da conta dele e a gente não sabe para onde foi. Simplesmente sumiu o valor. E aí? Então não houve transação. O cara foi pagar a conta, acabou a luz. E aí saiu o dinheiro da conta dele e não entrou em lugar nenhum. Aonde está esse dinheiro? Quem ficou? Então, você tem um tratamento errado para o seu dado. E aí, isso vai fazer dar pau na sua aplicação. Bem, agora, o que eu faço aqui? Só para a gente concluir. Eu vou fazendo os inserts. Beleza? Estou na mesma transação, mas aqui, olha, continua sem nada. Na hora que eu fizer, na hora que eu chegar aqui e fizer o commit, esse cara aqui vai rodar. Tá vendo? Ó, executei o commit, olha lá, esse cara apareceu. Então, esse tempo todo ele estava aguardando. Deixa eu ver aqui. Olha, o que é uma trigger? Trigger é gatilho. Gatilho aqui no Brasil tem uma conotação de gambiarra, né?
Porra, vou fazer um gatilho aqui na hora que... Né? É, isso aí, é que ativa uma outra coisa. Então, o que é que nós vamos fazer aqui de gatilho, de trigger? Eu vou fazer uma trigger bem simples por hora. E a gente vai trabalhar com ela. Quando eu for inserir uma estatística, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a quantidade de vida do obstáculo e colar ela aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma estatística só passando código, partida e obstáculo. E vou deixar por conta da trigger vir aqui, pegar a vida e colar aqui. Beleza? Simples, bem simples. Sem muitos detalhes. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos para a sintaxe. Create trigger. E aí eu vou dar o nome da trigger. Então eu vou chamar ela de trigger da estatística. Tá? E aí eu vou dizer que ó, on, ela acontece na tabela, ó, ela vai acontecer na tabela estatística. Porque quando eu for inserir uma estatística, que ele vai pegar a quantidade de vida daquele obstáculo e vai colocar aqui. Então, ó, on estatística. Ela acontece na tabela estatística. Aqui, quando eu falo aqui for insert, eu estou dizendo que essa trigger aqui vai acontecer quando um comando de insert for dado na tabela estatística. Beleza? Então, ó, eu estou criando uma trigger que se chama tEstatística. Essa trigger você encara ela como um evento. Então, um evento vai ser disparado quando um insert for dado na tabela estatística. Então, você não precisa fazer porcaria nenhuma. Basta dar um insert na tabela estatística que esse evento vai acontecer. Tá beleza? E aí, eu já coloco um S e começo a programar essa trigger. Tá joia? Primeira coisa que eu faço, declaração de variáveis. Vamos lá. Declare, ou declare, né? É a palavra-chave para eu criar uma variável, tá? As variáveis no SQL Server, elas começam com arroba ou arroba. Qual a diferença? Variável que começa com um arroba, variável local. Variável que começa com dois arrobas, variável global. Então, variável local só vale dentro da trigger. Variável global vale para tudo. Tá? E aí, eu vou chamar a minha variável de vida, @vida. Qual é o tipo da variável? Pô, os mesmos tipos de dado que existem no SQL Server vale para você criar variável. Varchar, int, char, numeric, date, small date time, todos os tipos de dado que existem no SQL Server valem como variável. Então, ó lá, int. Aí, eu tenho o seguinte, cada tabela que existe
no SQL Server, existem duas cópias fiéis da tabela. Uma cópia é chamada de inserted, a outra cópia é chamada de deleted. Beleza? Então, é como se eu tivesse duas sombras de cada tabela, a inserted e a deleted. A inserted ficam os dados que eu estou querendo inserir naquela tabela. E a deleted ficam os dados que eu estou querendo apagar naquela tabela. Isso comando a comando. Então, cada vez que eu dou um insert na tabela, os dados que eu estou querendo inserir vão para essa tabela inserted. Tá? Toda vez que eu delete asterisco from tabela tal, where código igual a 25. Essa linha todinha do código igual a 25 vai, antes de ser apagado definitivamente da tabela, vai para deleted. Tá tranquilo? No Oracle, eles chamam as tabelas, ao invés de inserted e deleted, eles chamam as tabelas de new, equivalente a inserted, e old, equivalente a deleted. E cada banco de dados tem o seu nome. Acho que no MySQL também é new e old, e aí vai. Tá? Então, você tem que saber do banco de dados que você quer. Então, o que eu vou fazer? Eu quero... isso aqui vai acontecer quando eu for dar um insert na estatística. Então, eu quero saber da estatística o quê? Eu preciso saber qual é o código do obstáculo que vai ser inserido. Então, olha, eu vou fazer mais um aqui, declare obstáculo, que é do tipo int. Então, eu quero saber esse código. O que eu vou fazer? Select, vou dizer que o arroba obstáculo recebe obstáculo from inserted. Tá lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, olha lá o insert da partida. Não, da partida não, da estatística. Eu não tenho que passar o obstáculo na hora de eu dar o insert? Então eu estou perguntando para ele aqui, me dá o código do obstáculo que será inserido. Certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Olha só, de posse desse obstáculo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que pegar e vou ter que ir lá na tabela de obstáculo e pegar qual é o valor da vida desse obstáculo. Certo? Arroba vida, select arroba vida recebe vida from obstáculo where código do obstáculo é igual a obstáculo. Então agora eu tenho aqui na vida quanto de vida aquele obstáculo tem. Agora eu tenho que pegar e inserir essa vida aqui no dado que acabou de ir para o banco. Então, declare arroba código do tipo int. Eu vou fazer o seguinte, arroba código recebe código. Pronto, deixa eu ver se é código lá também. É código. Então, olha lá,
eu tenho aqui o código do dado que foi inserido, que vai ser inserido, e o código do obstáculo. Aí eu fui lá no obstáculo, peguei o valor da vida e vou fazer aqui, ó, update vida igual a @vida, update estatística set vida igual a vida, where código igual a código. Beleza? E aí a ideia é que eu possa agora inserir uma estatística só passando esse cara, partida e obstáculo. Agora sim. Beleza. Até que enfim. Removi a constraint. Só para fazer a nossa trigger funcionar. Olha só, o problema que estava dando era o seguinte. Na tabela estatística, a vida não podia ser nula. A gente tinha colocado not null. Então eu botei o default 0 para a vida ser 0. Só que aí na hora que eu botei o default 0, essa validação do default 0 entrava depois. Estava entrando depois. Então ele estava testando primeiro que estava nula. E aí depois que ele ia jogar o valor 0. Então estava dando errado. Vamos fazer o seguinte, ó, vou selecionar aqui estatística, só para a gente escolher uma ao acaso ali. Ó, a gente está na 30. Vamos pegar aqui, ó, a partir da 5, vamos escolher, vai ser a 31, né? Então, ó lá, quando eu der um insert, ó, vou deixar a partir da 5 e vamos pegar um obstáculo. Vou pegar um obstáculo qualquer aqui. Vou pegar aqui, ó, o bomba, que é o obstáculo 6. Então, ó lá, quando eu der insert, tá vendo? Eu só estou colocando, ó, que na partida 5 vai ter o obstáculo 6, que é bomba, tá? E esse cara deve entrar lá na posição 31. Beleza? Então, ó lá. Vou mandar dar um insert. Beleza, tá vendo que ele deu duas linhas afetadas? Uma linha é a linha do meu insert, tá tranquilo? E a outra linha é a desse update que está dentro da trigger, tá? Que é o update que pega e joga a quantidade de vida desse obstáculo 6 aqui, que eu não sei qual é. Então vamos dar um select lá na estatística. Olha lá, ó. A partida 5, o obstáculo 6, ele tem 3 de vida. Então vamos olhar lá no obstáculo. Ó, obstáculo 6 tem 3 de vida. Tá? Então, o que isso facilitou? Pô, se eu fosse fazer tudo via a programação, eu iria ficar enrolado. Porque eu ia ter que trazer,
lembra, o meu select lá ia sortear tudo, aí eu ia ter que montar o insert com os valores, tudo certinho, para poder mandar o insert assim, ó. Eu teria que mandar um insert assim. E agora, com essa programação, o meu insert só está com 2 campos. Menor, porque eu só... dessa daqui a probabilidade é menor. Então eu só, de posse da partida, eu só preciso mesmo sortear os obstáculos e ir mandando. Algumas observações, né? Tá? Então, olha lá. A inserted é a cópia da tabela dos dados que serão com os dados que serão inseridos. E a deleted é a cópia da tabela com os dados que serão apagados. Aí temos mais um detalhe. E quando eu for fazer um update? Lembra, inserted os dados que serão inseridos, deleted os dados que serão apagados e como serão os dados que serão atualizados? Então, é justamente isso aí que a gente pensa pela lógica, né? Que inserted para inserido, deleted para apagado. Mas quando você vai fazer um update, os novos valores estarão na inserted e os antigos valores na deleted. O update você apaga o que é velho e insere de novo. Então, quando você for fazer um update nos seus dados e esse update disparar uma trigger, né? Então, quando a trigger aqui, ó, for update, o que vai acontecer? Os dados que eu estou mandando substituir agora, eles estarão na inserted. E os dados velhos, que é a cópia do que está na tabela, vai estar na deleted. Tá? E aí você pode manipular esses dados. Você pode testar a conta, fazer o que você quiser.